Olá, amigos. É um prazer estar aqui novamente, agradecendo o convite carinhoso para que eu pudesse contribuir com a tarefa de divulgação do Evangelho. Abraço a todos os frequentadores e a todos que aqui chegarem para compartilharem conosco esse momento de conhecimento, esse momento de estudo, né? Também um pouco de estudo. Quero dizer que as palavras não são minhas, são extraídas da doutrina espírita, da codificação de Kardec, do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos aproveitar essas lições de alguma maneira. O tema de hoje são os laços de família. Aquilo que é tão importante, o sustentáculo para todos nós. A partir do momento que se criou a família naquele homem tribal, no homem primitivo, começa a se estabelecer novos laços, nova maneira de se relacionar, por conta da necessidade de proteção dos filhos, das crianças, de proteção da mulher, que trazia a perpetuidade da espécie, a multiplicação deles, para que a tribo pudesse continuar, ter sua continuidade. Foram então estabelecidos esses modelos de família que vão cada vez se aperfeiçoando mais. E a família é isso. Bom, a família no plano físico, ela é esse sistema que é formado por vários subsistemas. O conjugal, que é o marido, a mulher, os cônjuges, né? O pai, a mãe, ou qualquer outro tipo de configuração que hoje a gente possa compreender como possível para que dois seres se unam na ideia de formar uma família, de constituir um lar e de criarem filhos. O sistema parental, que é o sistema que traduz a relação dos pais com os filhos. O sistema filial, que é aquele sistema que trata exatamente da relação entre os irmãos. Os laços de sangue, eles são muito importantes, eles impõem uma força muito grande, que é capaz de promover a solidariedade, inclusive aonde não existia. Por conta disso, sabemos que somos espíritos imortais e que tivemos múltiplas existências, nos relacionamos de formas diversas com tantas pessoas. Essa união dentro de um organismo familiar aqui no planeta, aqui no nosso orbe terrestre, essa força do sangue, essa força, essa solidariedade é capaz de incentivar esse bem-querer, de instaurar pouco a pouco as bases do amor naqueles seres que ali se unem. Só aqueles que fazem parte da mesma família têm um entendimento do significado das coisas. Cada família tem uma interpretação própria para determinados fatos. Eu já estou rindo antecipadamente por conta de uma história de um amigo meu, que ele contava que saíamos algumas vezes para almoçar fora, para jantar, e ele pedia, se tivesse a possibilidade no cardápio ele pedia asa de frango. E asa de frango realmente é algo muito complicado para as pessoas terem vontade de comer a asa de frango, porque talvez seja o último pedaço, aquele que ninguém pega. E ele diz que é isso mesmo, que a família cria esse tipo de constituição, uma família grande, que esse tipo de sentimento. Na família grande que ele vivia, muitos irmãos, e final de semana eles tinham aquela possibilidade de comer o frango. Como ele era o mais novo dos irmãos, sobrava para ele as asas de frango. Então ele traz lá daquela família, quando ele pede no restaurante a asa de frango, ele está, na verdade, relembrando daquela família, está relembrando daqueles sentimentos, daquele bem-querer, daquela harmonia que existia naqueles momentos em que sentavam para compartilhar os almoços de domingo. Então, cada família vai ter um significado especial para as coisas, que só aqueles seres que se criaram juntos e que viveram as mesmas dificuldades vão conseguir interpretar e vão conseguir dar o valor mais específico para aquelas situações. No aspecto espiritual, né, os espíritos formam no espaço, né, grupos ou famílias unidos por simpatia, por semelhança de inclinações.
vão se separar, então são as famílias espirituais que vão se separar momentaneamente, enquanto uns reencarnam, outros não, ou vão juntos mergulhar numa encarnação, vão se reencontrar esses mesmos espíritos dessa família espiritual, que são espíritos afins, sob títulos diferentes, talvez até sobre o mesmo título, mas muitas vezes primos viram esposos e assim por diante, irmãos viram marido e mulher, então os títulos vão se modificando a cada reencarnação, ou não, às vezes o mesmo pai, a mesma mãe vai trazer no seio de sua família aqueles que já foram seus filhos, ou invertem-se os papéis, então os títulos vão modificando, mas desta maneira há uma impressão de que a reencarnação afrouxaria esses laços de fraternidade, esse laço de amor, mas é pelo contrário, porque são sempre os mesmos espíritos deste grupo maior, dessa família espiritual, que se unem numa tentativa, num projeto encarnatório. Os laços de fraternidade e de amor vão se solidificando, vão se tornando cada vez mais fortes. Então, por exemplo, a mãe de André Luiz, ela vai falar e há uma solidariedade entre esses seres da mesma família. Né? A mãe de André Luiz, quando recebe, conversa com ele, nas primeiras conversas no livro Nosso Lar, ela vai falar que ele teve uma irmã que desencarnou muito cedo e que quando ela desencarnou, a mãe de André Luiz, ela foi muito auxiliada por essa irmã que já tinha desencarnado, que fez todo ajudou-a naquela adaptação no plano espiritual. Então, foi a família. E que ela precisava que André Luiz, agora que estava ali no Nosso Lar, que ele também se recuperasse, precisava que ele estivesse em condições de ajudá-la, porque ele tinha ainda duas irmãs mais velhas que se encontravam no umbral. E também se encontrava no umbral o seu pai com as duas amantes que teve enquanto esteve encarnado. Então, é o mesmo grupo familiar que esteve junto aqui numa experiência encarnatória que vai se unir no plano espiritual para que possa encontrar a solução dos problemas de todos, para que possa todo esse grupo evoluir de uma maneira a estarem juntos no futuro. Né? Então, a família consanguínea tem muita relação, tem muita afinidade com a família espiritual. Às vezes não, mas às vezes um ser que não faz parte dessa família espiritual, após uma encarnação, junto com todo aquele grupo, as famílias espirituais vão crescendo, vão trazendo mais outras pessoas, outros espíritos para o seio dessas famílias, e elas vão crescendo até que um dia todos nós seremos uma só, uma família universal dos espíritos aqui da humanidade terrena. Né? E o lar é isso. Emmanuel vai dizer que o lar é essa escola viva das almas. Né? O lar, no aspecto espiritual, a gente aprofundando a ideia de lar, Joana de Anjos vai dizer que é esse laboratório das experiências reparadoras. Ou seja, aqui, no seio das nossas famílias, nós vivemos verdadeiramente um laboratório de experiências que visam a reparação das nossas atitudes equivocadas do passado. A família é o centro essencial desses nossos reflexos, porque se temos produzimos reflexos agradáveis, o pretérito nos devolve. Se, por acaso, produzimos reflexos desagradáveis, lá no pretérito, ele vai nos devolver aqui no presente também os mesmos reflexos desagradáveis, de alegria ou de elevação, ou conturbado ou infeliz. Então, se os reflexos do passado foram agradáveis, se solidificamos amizades, boas relações, fraternidade, vamos ter lá no pretérito, vamos ter aqui no presente esses reflexos devolvidos sob a forma de alegria e de elevação. Se tivemos relações desagradáveis, relações de desconfiança, de traições, de dificuldades, o pretérito, lá no pretérito, vai nos devolver aqui no presente sob a forma de relações, às vezes, conturbadas e infelizes. Cabe a cada um de nós analisar, fazer essa análise do que nós estamos recebendo de volta, que semeamos no pretérito e que estamos aqui no presente colhendo,
com o papel nosso agora de harmonizar, de transformar, de conformar, de solidificar essas ideias. Nós temos muitos exemplos na literatura espírita, essa literatura de André Luiz, já falei várias vezes, os livros que André Luiz conseguiu produzir nessa série A Vida no Mundo Espiritual, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, são de um conteúdo, de uma iluminação, de uma possibilidade de compreensão, de iluminação, de entendimento para todos nós de como que funciona a vida, de como que funcionam as relações do espírito imortal. E aí cada livro vai trazer sempre uma lição para nós em diversos aspectos diferentes. Lições científicas, lições filosóficas, lições pessoais, familiares, exemplos que a gente pode trazer para a nossa vida, para a nossa existência. Por exemplo, a reencarnação de Dona Laura, no livro Nosso Lar, Dona Laura, ela vai fazer um programa de reencarnação para viver como esposa do pai de André Luiz, que se encontrava no umbral com as duas amantes. Ela vai fazer uma programação de uma reencarnação para viver como esposa do pai de André Luiz e receber aquelas moças que estavam retendo ele no umbral, recebê-las como filhas para poder auxiliar os três numa nova oportunidade. Imaginem aquelas amantes que estavam retendo o pai de André Luiz no umbral, viriam como filhas dele numa nova encarnação. Imagina que tipo de relação difícil que não teriam essas filhas com este pai, que tipo de dificuldade que encontrariam. E Dona Laura a mãe de André Luiz, vai se colocar como verdadeiro espírito evoluído, elevado, com exemplo de fraternidade, que vai receber o marido que a tinha traído durante toda uma encarnação, vai recebê-lo, dando uma nova oportunidade para que eles possam viver como marido e mulher, e vai receber aquelas que foram suas amantes como filhos, para que pudesse reeducar aqueles espíritos. Nós temos a reencarnação de Segismundo também, no outro livro, onde vai dizer que ele assassinou Adelino numa encarnação anterior, com o objetivo de ficar com Raquel, que era a esposa de Adelino. A gente vê, então, numa nova existência, numa nova oportunidade encarnatória, a gente vê novamente Adelino como esposo novamente de Raquel, e Segismundo querendo voltar ao lar como filho, para que eles pudessem se ajustar espiritualmente. A princípio, Adelino trazia aquela sensação, aquela impressão daquele espírito que estava ali no seu lar para reencarnar e rejeitava a esposa Raquel por sentir essa aproximação de Segismundo, querendo dificultar ali, querendo de alguma maneira não se harmonizar, não produzir aquela harmonização, porque se sentia assustado, se sentia de uma certa maneira ferido por aquele espírito que lhe tinha retirado a vida numa encarnação anterior. Então são diversas oportunidades que nós temos que encarar essa nossa existência atual como dentro do seio da nossa família, como essa enorme oportunidade que é a reencarnação e que Deus nos oferece para essa harmonização, para esse ajuste que nós fazemos. Silas, no livro Ação e Reação, estava há 50 anos trabalhando no umbral para buscar aquela que tinha sido a segunda esposa de seu pai, para que pudessem encontrá-la, porque ele havia influenciado para que ela se suicidasse. Então, estavam ele e o pai trabalhando há 50 anos, buscando-a no umbral, para que pudessem, então, levá-la a uma nova encarnação junto deles e recuperarem aquela que, de uma certa maneira, eles permitiram, ou, de uma certa maneira, influenciaram para que ela tivesse que ela fosse viver uma situação difícil, uma situação de dificuldade. E para isso, para que a gente possa viver essas harmonizações,
viver toda essa condição de ajuste que a nossa família nos proporciona, o esquecimento do passado é uma grande bênção, né? O esquecimento do passado vai proporcionar que a gente possa estar junto daqueles que nos feriram ou que nós ferimos, sem saber que tipo de condição existiu. Ele não é um obstáculo, ele passa a ser uma grande vantagem. Porque a gente, por conta do esquecimento, a gente não vai ficar humilhado perante aqueles que nós ferimos, ou não vamos estar, de uma certa maneira, orgulhosos perante aqueles que nos feriram. Então, isso travaria o nosso livre-arbítrio, a gente vai viver junto daqueles que estão conosco sem saber se nós ferimos ou se fomos por eles feridos, e vai depender do nosso livre-arbítrio construir uma nova história, uma nova situação, né? O espírito sempre ele renasce no mesmo meio que ele já viveu. Vai estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar aquele mal que tenha feito. Então, se a gente lembrasse do ódio, esse ódio ressurgiria. Se a gente lembrasse das ofensas, a gente se sentiria humilhado, né, frente àqueles. Então, o esquecimento do passado é fundamental para que a gente possa aproveitar tudo isso. A gente vê no livro Os Mensageiros, e os espíritos tratam, evoluídos tratam dos outros, de todos nós que ainda precisamos crescer muito, com tanto carinho, com tanta, sei lá, um sentimento de cuidado, um sentimento de apreço, um sentimento de como se nós fôssemos verdadeiras crianças, espíritos muito infantis, como se fôssemos crianças de 5 anos de idade. Eles vão ali tratando, cuidando. A gente vê no livro Os Mensageiros que Paulo tinha agredido e ferido Ismalha e Alfredo, e a gente vê que eles estavam providenciando a reencarnação de Paulo para que ele tivesse uma nova oportunidade, e tinham que providenciar antes que ele recuperasse toda a memória dele, para que ele não se sentisse humilhado frente àqueles que ele feriu. Então, é muito cuidado que os espíritos têm conosco. A cada momento pensamos que não, porque vivemos sim desafios, vivemos dificuldades, e muitas vezes nós pensamos que Deus se esqueceu de nós, ou que a proteção não está acontecendo na nossa existência, mas pelo contrário, nós estamos sendo super protegidos, e aquilo que nós estamos recebendo como dificuldades é uma parcela muito pequena daquilo que a gente já produziu, né? Então, os grandes desafios, porque assim, viver com a nossa família é muito diferente. O grande desafio é conviver com a família, é conviver, é estabelecer laços, encontros, compartilhar ideias, construir uma amizade. Esse é o grande desafio, né? Porque a gente vive hoje uma crise de inversão de valores muito grande, onde há uma corrida desesperada pelo material, e isso produz muitas vezes uma desagregação familiar, enquanto que o valor maior é exatamente a amizade que a gente possa constituir com aqueles que são nossos entes familiares, né? Porque muitas vezes surgem conflitos, mágoas, ressentimentos, essa falta de diálogo, e tudo por conta da nossa imaturidade psicológica. Então, nós temos que crescer do ponto de vista psicológico e espiritual, compreendendo que não nos leva a nada cultivar os conflitos, e temos que superá-los. Não nos leva a nada guardar mágoas ou ressentimentos. Temos que transformar esses sentimentos em amizade, em fraternidade, em amor. Esse é o grande desafio, né? Porque se a gente não aproveitar esse momento, no Livro dos Espíritos tem uma questão que vai dizer que o afrouxamento dos laços de família produz o recrudescimento do egoísmo, ou seja, na medida em que a gente não
estabelece, ou não vivencia, ou não faz com que os laços de família sejam firmes, sejam de grande fraternidade, de divisão de tarefas, de divisão de oportunidades também. E estamos aqui para sustentar todo esse grupo. A família tem esse papel de sustentar uns aos outros. Então, se a gente não fizer esse papel de, dentro da nossa família, estarmos uns sustentando, uns auxiliando os outros, esse afrouxamento dos laços de família vai produzir a intensificação, o recrudescimento do egoísmo. Todo mundo vai passar a ser egoísta e pensar só em si, só na sua vida. Tem um livro que se chama Biologia da Crença, isso é fundamental, de Bruce Lipton, e ele vai dizer que a gente acredita em muitas coisas, em algumas crenças que nos desvalorizam. Mas ele vai dizer uma coisa muito interessante, ele vai dizer que a criança, até os 7 anos, ela tem a sua mente vibrando num tipo de vibração que ele chama teta. E essa vibração teta é aquela mesma vibração da hipnose, em que as pessoas, de uma certa maneira, se colocam sob a condição de ser influenciado hipnoticamente. Então, essa vibração teta faz com que as crianças, no seio da família, possam ser influenciadas pelo comportamento de toda a família. Então, os pais, os mais velhos, têm uma função muito importante, que é, de uma certa maneira, produzir o exemplo para que aquela criança possa alterar aqueles reflexos que ela vem trazendo do seu passado espiritual. Ali, naquele processo de criação, quase que um processo hipnótico, um processo de absorção de novas ideias, absorção dos exemplos que ali são colocados, a criança vai tendo essa possibilidade de fazer uma modificação nos seus próprios reflexos. Na questão 383 do Livro dos Espíritos, vem reforçar essa ideia também. Vai perguntar qual é a utilidade da infância. E a resposta é exatamente essa, que as crianças estão mais acessíveis às impressões que ela recebe. E isso pode ajudar o seu adiantamento. Então, é a mesma ideia do Livro dos Espíritos, do livro Biologia da Crença, do Bruce Lipton, que é um cientista também. E a ciência vem trazendo para nós ideias que são congruentes com as ideias espíritas, que se a gente cabe-nos sempre refletir. A reflexão é muito importante. A reflexão é fundamental para o nosso crescimento espiritual, porque nós, naturalmente, nós agimos de forma irrefletida, sem refletir, de forma automática. E o que define esse nosso automatismo? O nosso passado espiritual. Então, se a gente, no passado espiritual, a gente tinha reflexos automáticos, a gente construiu dentro de nós reflexos automáticos que são negativos, e a gente não reflete de que maneira que a gente está reagindo, de que maneira que a gente está sendo impactado pelas situações e vamos no automático, nós não estamos crescendo, nós estamos repetindo o reflexo do passado sem produzir uma nova maneira de novos reflexos dentro de nós, novos hábitos, porque os hábitos são exatamente a consolidação desses reflexos. Então, a gente, pelo pensamento, pela reflexão, a gente vai começar, então, a fazer de forma diferente. Fazendo de forma diferente, a gente vai construindo, então, novos reflexos no nosso ser, até um ponto em que esse reflexo passa a ser um automatismo também, e aí é o automatismo do bem, que a gente, pela reflexão, vai tentar construir na nossa mente. E muitas vezes as crenças que o Bruce Lipton vai dizer que as crenças que nós absorvemos da mídia, do mundo à nossa volta, são tóxicas. São tóxicas, e os programas subconscientes, pilotos automáticos que controlam o nosso comportamento, da nossa vida, são absorvidos a partir dessas crenças, a partir da influência de tudo aquilo que está à nossa volta e dos reflexos que nós já trazemos, né? Então, esses pilotos automáticos, essa maneira da gente agir sem refletir, controla o nosso comportamento. A nossa vida
vai ser uma impressão dos nossos programas. 95% não são criados por nós, são absorvidos da mídia, são absorvidos do mundo à nossa volta. Diz Bruce Lipton. Já André Luiz vai dizer que os reflexos, esses programas subconscientes são os reflexos do nosso passado espiritual, são os reflexos do nosso momento enquanto crianças no nosso lar, são os reflexos que a gente vai construindo ao longo da nossa existência, né? E então o nosso pensamento ele vai de uma certa maneira criar a vida que nós temos e cria em função daquilo que nós interiorizamos a partir desses reflexos, né? E o importante da gente pensar também, a gente pensar sobre isso, de que mesmo que a gente não se lembre qual foi a nossa relação com o nosso familiar, não importa a gente saber o que fez sofrer para espiar enquanto a gente está aqui hoje. Não importa. Importa que a gente possa solucionar. Mas para solucionar a gente tem que ter uma ideia, e é mais um insight que a gente tenta trazer, é de que o passado ele apaga a nossa memória dos fatos. A gente não lembra exatamente em que lugar moramos, qual foi a nossa relação com aquele familiar que hoje faz parte da nossa vida, que tipo de relação nós tivemos. Então, essa memória dos fatos a gente não tem. Mas, de uma certa maneira intuitiva e pelos nossos reflexos também, a memória dos sentimentos, eles estão dentro de nós, dentro do nosso espírito imortal. Os sentimentos, eles brotam do passado. Então, tudo que nós fizemos no passado vai reagir no outro em relação ao que nós fazemos agora. Então, se a gente no passado a gente traiu, a gente não foi uma pessoa confiável, a gente menosprezou a confiança do outro. E hoje nós estamos aqui juntos, não importa que hoje a gente não seja mais aquela pessoa, que hoje a gente não tenha mais a capacidade nem a intenção de trair, há uma certa dificuldade daquele que foi traído lá no passado, nas existências anteriores, porque lá ele não sabe exatamente o que aconteceu, mas ele traz uma memória dos sentimentos de que nós não somos de confiança. Então, por mais que a gente faça, agora vai demorar para que ele possa modificar aquela maneira de reagir em relação a nós. Então, tudo que o outro faz também vai fazer com que eu reaja em função daquilo que ele fez ontem, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado também com os nossos familiares e com as crianças, né? E com os nossos sentimentos em relação a elas do passado e o sentimento delas em relação ao passado. Existem histórias que, por mais que a gente faça, olha, eu faço tanto por esse meu filho, eu faço, eu auxilio, eu ajudo, e ele nunca reconhece, porque ele lembra, ele tem a memória dos sentimentos lá do passado, que realmente você não merecia essa confiança, você não merecia aquele reconhecimento. Quando você faz, ele fala, tá. Intimamente há aquela sensação, tá fazendo agora, mas eu te conheço. Eu sei que você não é assim, eu sei que você vai me trair certa hora, ou não vai ser uma pessoa boa. Então, aquela memória dos sentimentos leva tempo, precisa de uma insistência, precisa da nossa persistência para que a gente possa modificar o sentimento do outro em relação a nós e também o nosso sentimento em relação aos outros, que muitas vezes estão conosco. Então, essa reflexão, a gente tentar sempre ter esse pensamento para que, às vezes, um não reconhecimento, um não agradecimento, aquilo que a gente interpreta como uma ingratidão, é fruto exatamente do nosso passado espiritual. A gente tem que fazer que nem um craque de futebol, mata a bola no peito, deixa acalmar a situação, não leva nada muito a sério, não leva nada muito na ponta da faca, né? Porque senão a gente vai entrar no campo dos conflitos, e todos nós carregamos conflitos que são conscientes,
próprios, nós conhecemos, mas temos muitos conflitos que são inconscientes, que são criados a partir dessas agressões familiares de quando éramos ainda muito pequenos, ou são conflitos que trazemos de vidas passadas, né? E se esses conflitos estiverem muito energizados na nossa mente, muito valorizados pelo nosso pensamento, o nosso mundo íntimo, o nosso mundo interior vai ser uma luta. E se o nosso mundo íntimo é uma luta, se na nossa mente nós estamos em luta, a gente vai estar também em luta com toda a realidade externa. Toda a nossa relação com o mundo externo vai ser fruto dessa luta constante que a gente carrega dentro de nós mesmos. Então, precisamos saber que esses nossos conflitos precisam ser administrados, precisam ser gerenciados para que a gente não expanda, para que a gente não lance os conflitos que são nossos, que são próprios, que trazemos de outras vidas ou dessa mesmo, e que o outro não tem nada com isso, que nós não temos que exteriorizar em direção aos outros aqueles que são as nossas dificuldades. O Contardo Caligares é um psicólogo que, inclusive, faleceu recentemente, tem um livro muito interessante, Carta a um Jovem Terapeuta, e ele é muito bom, um frasista sensacional. Além do livro, sou muito admirador, escreveu muito tempo na Folha de São Paulo, e ele vai dizer que, na sua visão de psicólogo, que a convivência forçada no ambiente da família é uma bênção para todos nós, porque ali a gente vai ter uma condição de interpretar o mundo que é complexo do ponto de vista de afetos, de sensações, dessas sensações que mexem conosco. A gente vai ter protegido nesse ambiente familiar, a gente vai ter uma condição de interpretar o mundo de uma melhor maneira. E pode ser também uma praga. A bênção é porque nos ajuda a a compreender esse mundo complexo, a interpretar esse mundo complexo de afetos. Mas a praga é porque muitas vezes a gente absorve tanto nesse ambiente familiar que termina por repetir padrões, né? A família tem uma influência tão grande que a gente, até se não vigiarmos, se não nos conhecermos bem, terminamos por repetir os padrões familiares, né? E muitas vezes a família é tão importante na nossa existência que muitas vezes trazem para nós culpas que não eram necessárias que carregássemos, porque cada família cria um código de conduta própria, o código de conduta ali daquela família. São coisas que não têm nada a ver com atos em desacordo com a lei divina, que seria uma culpa real. É uma culpa construída naquele ambiente, nesse complexo mundo da nossa família. Se cria um código de conduta que muitas vezes não tem sentido, e se nós rompemos com esse código de conduta, nós nos sentimos culpados. Então a gente precisa entender, às vezes, se aquele código de conduta que a família criou é algo que possa fazer com que a gente tenha uma culpa que deva ser real, verdadeira, ou não, ou algo que às vezes é o código de conduta familiar e que não tem nenhum sentido. Então quanto a isso, a gente tem que analisar, vem cá, isso que eu estou me sentindo culpado por ter transgredido é uma coisa lógica? É uma coisa real? É algo que eu deveria sentir esse tipo de culpa? E se, mesmo que seja, a gente sempre tem que trabalhar a culpa no sentido de que ela não pode nos paralisar, a gente tem que identificar qualquer tipo de erro e fazer um caminho para a reparação daquilo que a gente tenha errado, sempre com a ideia de que se a gente errou é porque a gente não tinha a mesma consciência, o mesmo conhecimento e a mesma experiência que nós temos hoje. Se fosse hoje, a gente faria, com certeza, escolhas diferentes. Então, a culpa não é algo que devemos carregar conosco, a gente tem que trabalhar ela em situações
de reparação, através de medidas até mesmo compensatórias, né? Joana de Anjos vai dizer que o ser consciente é aquele que nem se culpa, nem se justifica. Ou seja, ele não culpa a si mesmo e nem se justifica, nem coloca a culpa no outro. Ele identifica o processo e se transforma e se renova. É possível a gente renovar, cada um de nós, é possível a gente renovar todos os dias, trabalhando essa paz interior, trabalhando a nossa paz com o próximo, a paz com o ambiente, né? Criando a paz conosco a partir da coerência entre as nossas falas e os nossos atos. Isso é que vai se traduzir na paz comigo mesmo, na medida em que eu tenho coerência das minhas ideias, com as coisas que eu falo e com os meus atos no mundo, né? Então, e aprendendo a paz com o próximo é aprendendo a conviver com essa diferença que existe, né? E a quem cabe a proteção da nossa família, do nosso lar, da nossa casa? Os mentores, eles não vão fazer o trabalho que cabe a cada um de nós executar. Eles não vão interferir para que sejam consertadas as dificuldades que nós criamos. Cabe a cada um de nós. Cada família nasce com o objetivo, que, como eu disse, dos seres se apoiarem. Então, cada um de nós, dentro do ambiente familiar, tem essa missão de um apoiar o outro e fazer com que o ambiente seja o melhor possível, seja mais protegido possível, estabelecendo esse bom relacionamento, esse apoio mútuo, estabelecendo boas relações sociais, estabelecendo um clima de confiança entre todos, estabelecendo uma capacidade de cooperação, estando todos abertos a um conhecimento, uma integração social, participando de tudo. Então, Emmanuel tem inclusive uma frase muito interessante, que é: como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? É isso. Então, se a gente quer realmente ter uma missão evangélica, uma missão de um bom espírita e queremos ajudar a muitas pessoas, como vamos ajudar a 100 ou 1000 pessoas se não conseguirmos ajudar e servir e auxiliar 5 ou 10 criaturas que fazem parte do seio da nossa família? Esses laços de família são laços eternos, e é muito bonito a gente ver que Joana de Ângeles teve Divaldo como filho há quase 2000 anos atrás, e vem acompanhando, vem auxiliando e vem fazendo com que a evolução dele possa se dar, esse apoio, ou seja, tiveram uma relação familiar aqui no planeta Terra, fazem parte da mesma família espiritual, continuam se apoiando. Nunca me esqueço de que quando o Divaldo fez 90 anos, e é muito interessante essa fala, ele quando fez 90 anos, ele diz que acordou pela manhã e viu o espírito de Joana de Anjos junto dele, e ele vai dizer para ela: minha irmã, 90 anos nessa luta. E ela vai dizer para ele: meu irmão, você está 90 anos, eu estou mais de 100 anos nesse projeto. Então, a vida, a existência dele era um projeto para ela, que ela estava envolvida nesse projeto. Há mais de 100 anos que eu estou envolvida nesse projeto. Eu estava envolvida há mais de 100 anos nesse projeto da evolução daquele que foi seu filho há muito tempo atrás. E há quantos anos ela não vinha acompanhando esse filho querido? Quantas dificuldades, quanto sofrimento, quantas outras existências talvez não tiveram. Então, Emmanuel também e Chico Xavier, a gente vê Estevão, Paulo, né? A gente vê Francisco de Assis com Joana, com Divaldo. Então, são famílias e são famílias espirituais que foram famílias físicas um dia. E da nossa parte a gente tem que pensar quantos anos fazem que nossos familiares
dos quais nós desfrutamos do privilégio de estarmos conectados assim por laços eternos. Esses laços de família são laços eternos. Quantos anos os nossos familiares, muitas vezes, de evolução até superior à nossa, que vem nos apoiando, quantos anos eles estão envolvidos no nosso projeto, nossos mentores espirituais, quantos anos estão envolvidos no nosso projeto, né? E a gente tem que... A lição fundamental para que os laços de família e para que esses laços de família sejam bem-sucedidos é aquele enigma que Jesus estende a Pedro, quando Pedro pergunta quantas vezes ele devia perdoar. E Jesus vai dizer, não te digo 7, serão 7 vezes. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Que tipo de enigma? Porque raras vezes, se a gente pensar sobre a ótica dos nossos laços familiares e sobre a ótica do perdão, né? Por que Jesus falou 70 vezes 7? Ele não estava fazendo uma conta matemática. Ele estava levando a Pedro uma parábola, porque raras vezes nós pensamos quantas vezes eu fui perdoado. Porque sempre nós nos colocamos na condição daquele que dá o perdão. Porque, na verdade, nós somos perdoados sempre, porque somos seres falíveis, profundamente frágeis, temos limites bem definidos. E até quantas vezes eu vou pecar, então, contra meu irmão, e ele me perdoará? Se for sobre essa ótica, não de que eu ofereça o perdão, mas de que eu receba o perdão. Sobre essa ótica, já muda a ideia das 7 vezes, ou até das 7 vezes 7. Porque quantas vezes eu vou querer que meu irmão me perdoe? Então já dá para reconhecer que nós somos devedores do perdão. E as pessoas que estão conosco, no seio da nossa família, que casam conosco, que nos acompanham durante toda a vida, elas só estão conosco porque elas não nos perdoaram, nos perdoam o tempo todo, não nos perdoam 7 nem 70 vezes 7, nos perdoam infinitamente. E essa é a ideia que Jesus nos traz quando ele diz 70 vezes 7. Ele diz que tem que perdoar infinitamente. Por que esses que estão conosco nos perdoam? Por que nossos familiares nos perdoam sempre, sem contar quantas vezes são? Simplesmente porque eles nos amam. É essa a ideia que Jesus nos traz. Porque quando nós amarmos, nós então perdoaremos sem limites. Então Jesus diz, perdoa 70 vezes 7. Pedro, quando você amar, não farás mais essa conta. A matemática não mais terá importância. Perdoarás sem limite. Então, essa é a ideia que a gente vem trazer sobre esses laços eternos, sobre essa grande oportunidade que nós temos de amparo mútuo, de apoio mútuo, para sairmos todos vitoriosos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço a todos.